questão é bastante interessante. Então, às vezes se confunde. Bom, eu não posso mais utilizar as taxas fiscais. Eu tenho que ter uma nova taxa de depreciação. Mas eu não poderia utilizar a taxa do próprio laudo, ou seja, a nova taxa de depreciação, aplicar ela em cima do custo de aquisição? Pode. Desde que você tenha essa taxa calculada de forma bem controlada. Se você não tiver, não for confiável, e o fisco puder questionar isso, amanhã ou depois, é um pouco perigoso você tratar essa taxa se ela não é confiável. Teria que usar pelo menos a taxa que o fisco informa. E, além desses pontos que a gente levantou, tem assim outros pontos relevantes da lei que a gente achou interessante trazer para vocês. Como eu disse anteriormente, vejam que nós trouxemos aqui alguns pontos que a gente acha que é interessante, que envolve a operacionalização da contabilidade, os cuidados já na contabilidade, para que a gente não sofra depois, quando a gente tiver que cumprir com o ILA luxo. Então, esses são pontos assim mais relevantes. Existem outros, além desses outros, que, como eu disse, eu não teria a ousadia de querer aqui trazer todos, e no tempo que a gente tem, para discutir aqui hoje, e que eu sei que não vai ficar nesse encontro, a gente vai continuar discutindo esse assunto aí, provavelmente mais para frente. Então, tem alguns outros pontos que a gente está trazendo aqui, como o ajuste a valor justo, lucro presumido para lucro real. Veja que interessante. Se houver mudança de sistemática de tributação do lucro presumido para o lucro real, em período posterior, deverá incluir, na base de cálculo do imposto apurado pelo lucro presumido, os ganhos decorrentes de avaliação com base no valor justo. A tributação dos ganhos poderá ser diferida para os períodos de apuração do lucro real, que você vai fazer, que é a nova sistemática que você está adotando, desde que evidenciados em subcontas. Olha, subconta de novo. Olha a subconta de novo. Então, se você não tiver isso aberto em subcontas, você mudou do presumido para o lucro real, você vai ter que reconhecer tudo de uma paulada só. Então, esse acho que é um problema assim, bastante grave e que temos que tomar muito cuidado. As perdas também serão computadas desde que evidenciadas em subcontas. Isso vale para os ganhos e para as perdas também. Juros sobre o capital próprio. Aqui eu estou trazendo, porque tem uma questãozinha muito interessante. É lógico que a base para o cálculo do capital próprio são essas já conhecidas. Capital social, reserva de capital, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Mas nós sabemos que, com o advento das IFRS, com o novo padrão contábil brasileiro, em função do novo padrão, os ajustes em relação à contabilidade anterior, em relação ao IFRS, geram valores que são contabilizados no patrimônio líquido, naquela famosa conta nova que foi criada, todo mundo já deve ter essa conta no plano de contas, ajuste de avaliação patrimonial. E essa conta não faz parte da base de cálculo para cálculo do capital próprio. E aqui está uma novidadezinha. Então, aquela e essa outra aqui. Porque, na verdade, eles falam de incluir no patrimônio líquido para a base de cálculo do capital próprio, também ainda ações classificadas mesmo em contas de passivo. Então, isso a lei traz e deixa bem claro para a gente essa questão. Em relação a concessões de serviços públicos, foi uma sugestão que a gente colocou lá, que a medida provisória tratava só de ativos intangíveis, Então, os contratos de concessão de serviços públicos podem envolver o registro nas demonstrações contábeis, tanto do intangível, como de um ativo financeiro, ou os dois, Depende da característica e circunstância de cada contrato. E isso não estava previsto na 627. A 627 só tratava a questão do
ativo intangível. E o ativo financeiro, como é que ia ficar? Então, isso foi contemplada, essa sugestão foi acatada, a sugestão do Conselho Federal, que eu levei lá, que a gente levou lá, e foi acatada quando da segunda audiência pública. Pelo menos alguma coisa a gente conseguiu passar naquela participação, numa apresentação pequena, mas... E outras sugestões do pessoal que participou também, alguma coisa foi contemplada e nem tudo. E uma questão muito debatida e discutida lá, aquele advogado que eu coloquei lá, ele tratou especificamente só a questão da tributação aí dos lucros. É um assunto bastante profundo, você tem que ir lá buscar legislação de bitributação e outras coisas internacionais. Aqui no Brasil, como é tratada a tributação dos lucros, e é bastante complexo esse assunto. Mas, na verdade, o texto, né, do projeto de lei, ele falava de isentar os lucros e dividendos calculados com base nos resultados apurados entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, mas o quê? Os efetivamente pagos até o advento da lei, que seria novembro, né? Isso também foi colocado lá em pauta, foi discutido, e eles mudaram isso daí. E, obviamente, que o Conselho Federal, já em outras reuniões que participou, colocou lá que eles já haviam, né, se posicionado no sentido de que o Conselho Federal era contra a tributação, né, qualquer tributação sobre os dividendos pela diferença entre os critérios societários e fiscais. O Conselho Federal já havia se posicionado em relação a isso. E, obviamente, que agora a lei diz o quê? Ela, até 31 de dezembro de 2013, os lucros apurados, não são os lucros pagos, os lucros apurados, né, até 2013 está garantido. A partir de 2014, a gente vai saber daqui a pouco, né? Investimentos em sociedades coligadas ou controladas, avaliado pelo método de equivalência patrimonial, também trouxe aqui. A lei também fala de um desdobramento, né, no custo de aquisição. Então, a lei fala da separação, então, dos valores na aquisição, no momento da aquisição. Então, o valor de patrimônio líquido tem que estar separado, mais ou menos valia, ágil por rentabilidade futura, todos em contas específicas, ou seja, subcontas. Atentar, a mais ou menos valia tem que ser baseada em laudo elaborado por perito, protocolado na Receita Federal ou registrado em cartório. Aqui que eu gostaria de chamar a atenção. Então, a partir de 1º de janeiro de 2014, os laudos que forem elaborados deverão ser protocolados na Receita Federal ou registrados em cartório. Portanto, qualquer laudo desse, se a Receita enxergar qualquer viés aí, qualquer indício de algum desvio na forma de fazer o laudo da avaliação, isso pode ser desclassificado e a tributação vem depois em função das diferenças que não foram tratadas em termos fiscais, obviamente, né? Então, esse é uma coisa nova que a lei traz efetivamente, porque antes não precisava se protocolar, não precisava nada, né? Custos dos bens e serviços. No caso de arrendamento mercantil, quer dizer, empresa arrendatária, os encargos de depreciação, amortização e exaustão, contabilizados como custo de depreciação, a empresa deverá proceder o ajuste. Então, no caso do arrendamento mercantil, você ativa, porque nós temos que ativar, essa depreciação aí, ela não é dedutível, terá que ser levada a ajuste. No caso do arrendamento mercantil, o que nós vamos deduzir para efeitos fiscais? As parcelas pagas, né, do leasing. Então, a depreciação não podemos esquecer que ela não é dedutível. E alguns pontos que a gente trouxe aqui, que não foram cobertos pela 627, e que foram sugestões que foram colocadas por nós, do Conselho Federal, e que não foi contemplado na lei, né? O reconhecimento de receitas de prestação de serviços, quer dizer, os pagamentos parcelados e os adiantamentos recebidos de clientes, não correspondem com o serviço necessariamente executado. Quer dizer, como tratar isso tributariamente? Não teria que ter as adições e exclusões também no LALUR? Né? No ELALUR, agora. Aí nós tínhamos sugerido que incluísse esse dispositivo, né, permitindo o controle mediante ajustes fiscais, as diferenças geradas, e etc., mas não foi, infelizmente, acatada, né? Ainda, aquela questão
da pequena e média empresa que a gente colocou, não só a pequena e média, mas a micro e pequena também, porque nós, no IFRS nós temos uma subdivisão, uma divisão dessas categorias de empresas, e o IFRS trata com bastante diferença uma da outra. Mas a gente colocou também, né, os métodos e critérios contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas, incluindo sociedades não consideradas, ou seja, que não estivessem aqui como entidade de grande porte, né, de grande porte ou exceto capital aberto. E isso também a gente não conseguiu que eles acatassem. Nós tínhamos colocado aí a sugestão, mas não foi contemplado, pelo menos até então. Pode ser que venha algum ato normativo depois aí, mas não foi efetivamente acatado. Bom, gente, nós fizemos aqui a apresentação até um tanto rápido, mas eu acho que nós temos aí um tempo para debate. E como eu disse para vocês, é um debate. Então, nós vamos tomar um café daqui a pouco. E depois do café, a gente começa aí as discussões. Eu diria para vocês o seguinte, eu acho que aqui temos vários problemas, muitas dificuldades, né? Mas eu acho que se a gente não aproveitar o nascer do sol, e antes que ele se põe, a gente efetivamente faça alguma coisa, encare essa realidade, como nós estamos encarando o IFRS, da mesma forma, eu acho que nós temos que encarar agora essas mudanças aqui, essa convergência das regras fiscais ao aspecto societário. Isso já estava sendo esperado há mais de 6 anos, porque não tinha como a gente continuar convivendo com um RTT aí meia boca, tentando remendar as coisas. E eu acho que a gente tem que acreditar nisso. É um caminho sem volta, não adianta reclamar, não adianta, né, ficar reclamando para o patrão, ficar reclamando para você mesmo, ficar reclamando para os seus colaboradores. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse nascimento do sol, aproveitar esse dia todo e a gente se dedicar e tentar ser um profissional, né, bem preparado para essa nova realidade. E eu espero que eu tenha trazido algum ponto que seja interessante para vocês, né, que tenha contribuído por alguma coisa, e agradeço a todos vocês, e obviamente que a gente não é dono da verdade, o pouco que a gente sabe, a gente tenta transmitir, não temos condições de esclarecer tudo, e aquilo que a gente, no nosso debate de hoje, se a gente não conseguir esclarecimentos que venham a tranquilizar vocês, aqui está o meu e-mail, nzafra@zafra.com.br. Vocês poderão estar entrando em contato e com a maior boa vontade, aquilo que a gente não dirimia aqui hoje, que não ficar muito claro, que a gente não conseguir esclarecer para vocês, estarei à disposição para que a gente possa estar mandando as respostas ou um posicionamento mais claro, mais convincente para vocês. Muito obrigado.